Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Vou esperar os irmãos entrarem para testar o meu áudio, que ele já travou 2 vezes. O meu áudio travou 2 vezes. Oh Deus, oh Senhor. Vamos lá, irmãos. Como é que tá o áudio, meu irmão? Como é que tá o áudio aí? Dá para ouvir? Tem que dar para ouvir, senão não adianta. Como é que está o áudio, meus queridos amados irmãos? Vamos lá. Irmãos, quero que alguém confirme aí se o áudio está saindo. Pode comentar aí se quiser. Vou esperar mais alguns irmãos entrarem aqui. Tá ótimo, perfeito. Deixa eu ver isso aqui. Tá, não, tudo bem. Então, irmãos, existe um ataque muito grande à doutrina da expiação. Bem na hora que o áudio funcionou, apareceu um cliente que tive que atender. Trabalhando, né? Tô de plantão aqui. Mas agora tá tudo tranquilo. Fechei aqui. Irmãos, a expiação, a doutrina da substituição penal, a doutrina da imputação, que é a doutrina da justificação pela fé, é a doutrina que está sofrendo mais ataque hoje em dia. Isso já nos Estados Unidos. John Piper, para quem não sabe, ele também, de certa forma, negou a imputação, negou de certa maneira implícita algumas consequências lógicas da doutrina da justificação, ok? Para você ver como é sério isso. Ele foi exortado por várias pessoas, na verdade, né? Mas, enfim, fizeram críticas a John Piper. Quem fez essas críticas foi o pessoal do Trinity Foundation, os clarkianos, defendendo a doutrina reformada, a doutrina de Martinho Lutero, de João Calvino, da expiação, da substituição penal, da imputação e da justiça que vem pela fé. Para você ver como é fácil uma pessoa cometer esse erro. Até John Piper, né, que é um pregador que nós admiramos muito, cometeu esse equívoco de negar a doutrina da imputação. E esse equívoco nós não podemos aceitar. Outra pessoa é o tal de Wright, lá, aquele da Nova Perspectiva de Paulo também, que nega a doutrina da imputação. É um bispo, ele nega a doutrina da imputação e da substituição penal. E nós temos pessoas no Brasil, aí, conhecidos do Facebook, aí, que estão defendendo e se opondo à doutrina da substituição penal. Ninguém se manifesta essas coisas. Eu sempre carro a briga a maioria das vezes e as pessoas não estão nem aí. O negócio está aí zumbindo no ouvido deles e eles não falam nada. Mas pela graça de Deus, porque eu sou justificado pela fé e porque Deus habita em mim, vamos pregar então a doutrina da substituição penal. Como ela funciona? Então, lá em Romanos, no capítulo 1, Paulo fala que a justiça de Deus é revelada de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. O que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? No mesmo capítulo, no verso 18, ele vai dizer por que a justiça de Deus é revelada no evangelho de fé em fé. Ele não diz que a justiça de Deus é revelada na lei, ele não diz que a justiça de Deus é revelada nas obras, ele diz que a justiça de Deus é revelada no evangelho de fé em fé. E ele explica por quê. No versículo 18, logo depois desse versículo 17, que é um dos versículos básicos da Reforma, junto com Romanos 5:1, no versículo 18, Paulo vai dizer: porque a ira de Deus se manifesta do céu contra toda forma de impiedade e injustiça dos homens. Então, a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade e injustiça dos homens. Então, por isso, a justiça de Deus, ela é revelada no evangelho de fé em fé. Agora você vai entender por quê. A ira divina está sobre toda a raça humana. Quem não tem o Filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36.
quem não crê, quem desobedece o Filho não tem a vida e a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Então no Evangelho é revelada a justiça. No Evangelho, que coisa! Por quê? Porque os ímpios você não vê a justiça de Deus sendo manifesta no sentido, a ira de Deus é manifesta do céu contra toda essa sorte de impiedade e injustiça dos homens. Você não vê a manifestação da justiça de Deus, mas da ira, né? A ira de Deus, de certa maneira, é uma ira justa, mas no Evangelho é que é manifesta a justiça. Por que é manifesta a justiça? Então Paulo vai dizendo o porquê que a ira de Deus é manifesta do céu sobre os homens. Deus vai entregando os homens às suas concupiscências. Aí vai lá para o capítulo 3, então. Por que a justiça, então, é manifesta? Por que a justiça é manifesta no Evangelho? E a ira, a justiça de Deus, ela é revelada no Evangelho, e a ira é manifesta nos ímpios, né? Porque a justiça de Deus, aí Paulo, depois terminando e encerrando todo, desde o primeiro capítulo, ele vai dizer assim, ó, por isso, no versículo 20, capítulo 3, verso 20, por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a ira de Deus está manifesta. Então agora, justificado. Então a justiça, agora ele diz que o Evangelho, né, lá no capítulo 1 ele tinha falado, é a revelação da justiça de Deus, de fé, em fé. E agora ele vai fazer essa defesa aqui. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele por obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A justiça que é revelada aqui é a justiça que vem pela fé em Jesus. E é a justiça de Deus. Lembra lá? A justiça de Deus é revelada no Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa justiça ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos ver se melhora aqui. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo... Esse celular tá meio louco, cara. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos ver aqui. Acho que agora melhora um pouco. Ah, eu sei o que houve aqui. Agora vai melhorar. Então, alguém pode confirmar para mim aí como é que tá? Ok, então é o seguinte. Então agora o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar o porquê, né? A justiça de Deus é revelada pela fé em Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. De novo, Deus está revelando sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Deus não mostrou a sua justiça, porque a ira de Deus ela se manifestava do céu contra todo o pecado dos homens, e todos os homens pecaram. Então Deus ainda não tinha demonstrado a sua justiça sobre o pecado de todos os homens, daqueles que eram crentes no Antigo Testamento. Então, Deus propôs revelar a sua justiça, versículo 25, pela fé no sangue de Jesus. Pela fé no sangue de Jesus. Então, essa justiça de Deus, ela não é manifesta e revelada na ira de Deus que cai sobre os homens, e que vai cair, mas vai ser revelada no Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Então, ele demonstra a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A questão é, como um homem pecador pode ser justo diante de Deus? Como Deus pode chamar, e chama no Antigo Testamento, os santos de justos? Como Deus faz isso? Se eles são também tão pecadores quanto os homens. Ah, Deus bendito.
Então Paulo diz aqui, existe um motivo pelo qual Deus, né, chama ele de justo, e Deus vai manifestar essa justiça na pessoa de Cristo. Todos aqueles crentes do Antigo Testamento e do Novo, então, eles têm a remissão dos pecados na pessoa de Jesus Cristo. E Deus demonstra a sua justiça, exibe a sua justiça em Cristo Jesus. Então ele vai terminar aqui, para a demonstração de sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sim, as obras da lei. Porventura Deus somente dos judeus? Também não é dos gentios? Também é Deus dos gentios, certamente. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Estabelecemos a lei. Mas aqui, no versículo 25, Jesus ele é a propiciação, ele é a cobertura daquele que crê. A justiça de Deus é revelada no fato de Jesus ser a propiciação dos que creem. Porque Deus não é injusto quando Ele salva nós. Deus deveria nos punir tanto quanto os outros homens, mas Deus, então, pela nossa fé em Jesus Cristo e por causa da pessoa de Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, Ele propicia os nossos pecados. Ok? Através do sangue de Jesus. A propiciação, então, é cobrir. Deus, então, cobre a nossa vida com o sangue de Jesus, com o sacrifício de Cristo, e então a ira de Deus não cai sobre nós, né? E quem não tem o Filho já não tem a vida, quem não tem fé não tem essa propiciação. Então, a justificação pela fé, ela inclui o perdão dos pecados e, obviamente, especialmente, a propiciação pelo sangue de Jesus. Então, outras coisas que a justificação pela fé faz. No capítulo 4 de Romanos, você vai perceber que lá no versículo 5, né? Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, para Davi, para o apóstolo Paulo, versículo 5, imputar justiça sem as obras é o mesmo que perdoar iniquidades e maldades e cobrir pecados. Então, quando Deus perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus, Ele está nos considerando justos diante dEle. E essa é a doutrina da justificação. Deus, então, imputa a justiça, sem obras. Deus imputa a justiça sem obras. Essa justiça, aqui na versão corrigida, você vai ver, a sua fé é imputada como justiça. Mas o prefixo eis no grego, que fala em como, aqui é dito assim, que a fé é imputada para a justiça. Por quê? Porque a justiça não é a própria fé. Mas Deus tem em vista o conteúdo dessa fé como justiça. E o conteúdo dessa fé é o sacrifício de Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados. O sangue de Jesus que nos perdoou. Esse é o conteúdo da nossa fé. É isso que nos faz justos diante de Deus. É essa fé que nos faz justos diante de Deus e não as nossas obras. Ok? Então, ser perdoado para Paulo e para Davi é o mesmo que... para Paulo, né? É o mesmo que receber imputação de justiça. Então estão duas coisas interligadas. Depois nós vamos ver o versículo 25 diz que Jesus foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, né? Então a justificação tem tem ligação tanto quanto a morte de Jesus quanto com a sua ressurreição. Na morte de Jesus, Jesus pagou os nossos pecados. Quando Jesus ressuscitou, então está sendo declarado no mundo espiritual para tudo que Deus aceitou. Ele diz: temos sido justificados pela fé. Ele não diz que seremos justificados. Ele diz que temos sido, nós fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus. Não diz que teremos, mas que temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira consequência da justificação é a paz. Uma das consequências, além do perdão que nós já vimos ali, e de nós não imputar
é paz, ok? Se eu tenho perdão de Deus, então eu tenho paz. Esse telefone aqui é uma benção. Eu vou ter que trocar de novo de aparelho. Enfim, tenho paz com Deus por causa do meu Senhor Jesus Cristo. No versículo 9, então, na morte de Jesus, nossos pecados foram perdoados. Quando Jesus ressuscitou, Deus declarou publicamente que a oferta de Jesus Cristo foi aceita e que todos aqueles que creem nele são declarados justos diante dele. Então, é isso que significa a morte e ressurreição de Jesus. E embora o perdão dos pecados já seja, de certa maneira, de maneira implícita, Paulo fala lá em Romanos 4, a própria justificação num sentido em que Deus imputa justiça àqueles que Deus não imputa culpa. Por quê? Se você não tem culpa, então é claro que você não é culpado, não é condenado, né? Então é justo, porque não existe neutralidade. Ou você é justo ou é injusto. Mas existe a visão adicional disso, que é Deus atribuir a justiça de Cristo a nós. Essa doutrina da imputação muitas vezes é negada. Mas ela é uma consequência lógica, porque se eu não sou condenado, então automaticamente eu sou justificado. É isso que Paulo defende. Aquele que não é condenado, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, então obviamente não é condenado, não é pecador e é justo diante de Deus. Mas, para demonstrar como que esse homem é justo diante de Deus, ele não é justo pelas suas obras, ele é justo por causa do sangue de Jesus, por causa de Jesus Cristo. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o instrumento, digamos, pelo qual nós alcançamos a justificação é a fé, mas o que nos faz justos é Jesus Cristo. Então ele vai falar aqui, no versículo 9, por exemplo, ele vai dizer, no 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por quê? Como nós vimos, Jesus é a propiciação dos nossos pecados. E nós já fomos justificados pelo seu sangue. Paulo vê isso como um ato feito de uma vez por todas, não algo só que vai acontecer, mas que aconteceu. Eu sou justo diante de Deus. Eu fui justificado diante de Deus pelo sangue de Jesus. Então, eu vou ser salvo pela sua ira. Se quando eu era pecador, Deus me amou, muito mais agora que eu sou justificado, então eu serei salvo da ira por Jesus Cristo. Ok? E isso logo muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por ele quem? Pelo sangue, por Jesus Cristo, da ira de Deus. Então, o que nos faz, o elemento que nos justifica a base, que é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos torna justos diante de Deus, além de nos perdoar. Mas existe a questão do representante legal, que é importante. Muitas pessoas não sabem disso, mas o que Jesus fez é imputado em nossa conta também. Lá no versículo 18 e 19 é dito assim: pois por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o ato de Adão, ele fez de nós, dos homens, pecadores. Mas agora o ato de Jesus, um ato de obediência, um ato de justiça, fez de nós justos diante de Deus. Então, essa imputação. Eu não fiz nada para ser pecador. Eu nasci escravo do pecado. Mas eu não faço nada também para ser justo. A não ser, obviamente, crer que também é Deus que opera em mim essa fé. Mas essa justiça não é a minha justiça própria. Ela vem do ato de justiça, que é o ato de Jesus Cristo. Assim como não foi eu que errei lá no Éden, mas Adão, e essa justiça é imputada sobre mim, assim também não sou eu que acerto e que me faço justo, mas é Cristo. Glória a Deus por Jesus Cristo, que me faz justo diante de Deus. Isso é imputação. Essa doutrina
ela é negada por muitas pessoas, né? Ela é negada. É só Deus para nos dar fé, só Deus para dar fé para esse povo, né? Então, você vê que essa justiça, ela não é só, como a Igreja Católica defendia, uma justiça que você vai praticando, né? Não, ela é a justiça que vem de Cristo, é a justiça imputada. Você não pode perder essa justiça. Você não perde essa justiça como você não perde o perdão dos pecados. Entendeu? Você não perde a propiciação. Jesus é a propiciação. Então, como você não pode deixar de ser cristão, não pode deixar de ser quem você não pode perder a justiça de Cristo e nem perder o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Daí depois, Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que quer dizer isso? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus pecou? Não. Quando ele estava na cruz, ele foi feito pecado? Foi feito pecado. Mas como Jesus foi feito pecado? Ele recebeu infusão do pecado de toda a humanidade? Ele se tornou pecador em sua natureza? Longe de nós pensar isso. Jesus não se tornou pecador. Ele é a própria vida eterna, ele é a própria santidade. Ele se fez pecado, mas porque Deus imputou o nosso pecado sobre Jesus. Assim, quando Jesus se fez pecado, Deus imputou os nossos pecados sobre ele e imputou o nosso pecado, no sentido singular, ou seja, a nossa iniquidade, sobre Jesus, ele levou as nossas iniquidades, ok? E Deus agora faz de nós justiça de Deus em Cristo. De que forma? Da mesma forma, por imputação. Soberano de Deus pela fé. Deus, você não vê a sua justiça, porque você é pecador na sua carne. Mesmo que você tenha sido regenerado, você ainda erra. Mas, na fé, você deve crer que Deus colocou o seu pecado em Jesus Cristo. Está lá, foi colocado lá. E a justiça de Cristo foi colocada sobre você da mesma forma que Deus colocou o pecado sobre Jesus. Então isso é uma troca. Lutero chama de grande troca. Essa doutrina é chamada de substituição, imputação, substituição penal, enfim. Onde todos os nossos pecados foram colocados na conta de Jesus e toda a justiça de Jesus e quem ele era foi imputado sobre nós. Essa doutrina, principalmente a parte de que a justiça de Jesus é imputada sobre nós, é negada por hereges, é negada pela Igreja Católica, é negada pela carne, é negada pela incredulidade, é negada pelo diabo, é negada por todo mundo. Por quê? Porque é essa doutrina que Jesus foi a minha justiça, que me dá fé, que me faz eu andar, que me faz eu me erguer, que me faz eu andar erguido, que me faz andar de cabeça erguida, que me faz eu chamar Deus de Pai, que me faz eu ter certeza, convicção de que eu sou aceito, não pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez. Eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Para a liberdade, Cristo me libertou. Por quê? Ele me libertou da lei, porque Ele me libertou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição por mim. Gálatas 3,13. E eu não em Gálatas nós vamos ver isso também. Ou seja, a lei, eu não sou mais, nunca fui, ninguém nunca foi justificado por obras da lei. A questão é que eu não sou justificado, a minha justiça não é inerente da minha natureza, mas a justiça de Cristo. Esse é o Evangelho, essa é a verdade do Evangelho. O diabo que tente negar, o inferno que tente negar, a carne que tente negar, mas essa é a verdade do Evangelho. E essa verdade nos constrange. Quando o Espírito Santo abre seus olhos para isso, você se torna grato diante de Deus, você se torna livre da religiosidade, você se torna livre da opressão, você se torna livre do diabo, você se torna livre para estudar as coisas de Deus. Você se torna livre. O diabo faz de tudo para cegar. E essa doutrina tem sido atacada por pessoas, tem sido. E nós vemos ela por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia. A Cristo, ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Pedro chama ele de Cordeiro imaculado e sem defeito. Imaculado. Em Isaías também é dito que Cristo não tinha dolo nem nada de errado nele, né? Não tinha culpa nenhuma, não tinha pecado nenhum. Mas Deus colocou a transgressão, né,
nossa sobre ele. E com seu conhecimento, meu servo, justificará a muitos. Por que ele justifica muitos? Porque a iniquidade deles levará sobre si. Isaías 53, isso é um espírito de religiosidade, isso é uma coisa do inferno, irmãos, que se levantou contra a igreja de Cristo nesses últimos dias, de novo, né? E sempre se levanta. Mas, pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, nós vamos vencer. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava do seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca, da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo de sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi afligido. E puseram a sepultura com os ímpios, e com o rico esteve sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano nenhum na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, e ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos. Por que ele vai justificar muitos? Porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53, 11. Ser justo é não ter mais iniquidade, não ser mais contado como pecador diante de Deus. E Deus nos justifica, não porque nós cumprimos a lei, mas porque Jesus Cristo, ele levou os nossos pecados. Ele nos justifica porque levou as nossas iniquidades. Essa é a doutrina da justificação. Ser perdoado significa que Jesus levou as minhas iniquidades e agora eu sou justo diante de Deus. Quando eu vou ser justo? Todos os dias, sempre, porque eu já criei em Cristo, eu já fui e os meus pecados já foram levados em Cristo. Por isso agora eu tenho liberdade diante de Deus de fazer obras, de buscar, de fazer as coisas para Deus com liberdade, para a liberdade da graça de Deus, não por obras, não por pressão, mas pelo amor, por saber que Jesus levou todas as minhas iniquidades. Então, além de ele levar todas as minhas iniquidades, isso aí é a justiça imputada, ele também nos declara justo e nos imputa a sua justiça. Né? Imputa a sua justiça. Então, nós vamos ver isso outra vez. Vamos lá em Gálatas, no capítulo 3. Vamos no primeiro versículo. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vocês? Só quisera saber de vós isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis na carne? Será que em vão tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Aquele que vos deu, pois, e que vos dá o Espírito, e que opera maravilhas entre vocês, o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Sabei que os que são da fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são da obra da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito é todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas nesse livro, para fazê-las. Quem anda debaixo de obra da lei está debaixo de maldição. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos o Espírito da promessa. Irmãos,
Como um homem fala. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém anula nem acrescenta. Aí ele vai falar mais coisas aqui. Então Cristo ele foi feito maldição, né? Ele se fez maldição por nós e nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou da maldição da lei. Toda a maldição. E o Evangelho, ele não vem por obras da lei, não vem por esforço humano, intelectual, ele não vem por esforço físico. Ele vem pela fé em Jesus Cristo. A graça de Deus, a justiça de Deus. Ela vem através da fé. Então essa é a doutrina da substituição. Nós podemos ver ela desde Gênesis e Apocalipse. A palavra de Deus ensina que Jesus Cristo, quando Adão caiu, Deus deu vestes para ele. Fez vestes de animais para ele. Cobriu ele. Cobriu Adão. Deus cobriu. Essa cobertura que Adão recebeu simboliza Cristo. Quando Jacó foi abençoado pelo seu pai e vestiu as roupas de Esaú, e Isaac abençoa ele porque Isaac estava cego. Isaac abençoa ele por causa do cheiro de Esaú e por causa de tocar na pele da roupa de cabrito que tinha os pelos de Esaú. Isaac abençoa Jacó por causa de Esaú. A mesma coisa nós recebemos a bênção por causa de Cristo. Só podemos aceitar essa doutrina pela fé. Essa é a doutrina da imputação. E nós necessitamos e precisamos defender ela. Então eu vou encerrar o vídeo, meu irmão. É algo rápido que eu queria falar, embora eu já tenha falado abundantemente. Que Deus possa nos abençoar.